Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que a graça, a paz e o amor de Jesus abençoe você com toda a sua família. Estamos aqui para mais um vídeo, a palavra poderosa do Senhor que cura, liberta, transforma, converte, salva e abençoa. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo sobre Jesus, o grande eu sou. Todas as vezes que Jesus disse, eu sou, ele disse, eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E agora nós estamos vendo sobre quando Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Já vimos a primeira parte desta mensagem, quando falamos sobre morte e ressurreição eterna e física, tá? Vimos aqui sobre esses dois tipos de morte e ressurreição. E quando você fala sobre ressurreição, você tem que falar de morte, ok? Inclusive, quando Jesus ele fala isso, ali, estava acontecendo ali a morte, tinha acontecido, na verdade, 4 dias já, a morte de Lázaro, ok? Então, para falarmos sobre ressurreição, falamos sobre morte. Então, morte eterna, ressurreição eterna. Morte física, que aconteceu com Lázaro, ressurreição física, o milagre que Jesus fez, assim como outros apóstolos também, no caso, alguns apóstolos fizeram o mesmo que Jesus ele fez, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre ressurreição e morte espiritual, tá certo? Esta mensagem aqui, nós vamos estar falando hoje sobre morte e ressurreição espiritual, tá bom? Então prepare a sua Bíblia, deixe seu like também, dê o seu glória a Deus aí, você pode colocar suas dúvidas no comentário e que Deus assim nos abençoe nessa palavra. Ele seja glorificado e a tua vida edificada pelo poder do Evangelho. Amém? Então vamos ver aqui, queridos. Nós falamos aqui, aprendemos sobre Jesus ser a ressurreição e a vida, que ele tem poder e autoridade, né? Jesus ele tem poder e autoridade sobre a morte. Ele é a fonte da vida. Então, quando Jesus ele diz que ele é a ressurreição e a vida, é que ele tem esse poder, ele tem essa autoridade sobre a morte. E ele é fonte de vida para a humanidade. Existem 3 tipos de morte, foi o que nós vimos, 3 tipos de ressurreição, a eterna, física e espiritual. Já vimos sobre a morte e ressurreição eterna e física. Hoje falaremos sobre a morte e ressurreição espiritual, tá certo? Então vamos começar aqui falando sobre o que é a morte espiritual. A morte espiritual é aquela morte que a gente chama morte em vida. Como nós já aprendemos também, morte significa separação. Então é a separação do homem de Deus devido ao pecado de Adão, tá certo? Então, na verdade, todas as pessoas nascem mortas espiritualmente por causa do pecado de Adão. Vamos conferir isso em Romanos 5, no versículo 12. Romanos 5, versículo 12, está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Paulo também vai dizer em Romanos 3, versículo 23, se não estou enganado, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, tá bom? Então, por isso que todos pecaram, todos nascem mortos em seus pecados. Quando nós recebemos a graça da salvação, pelo sangue de Jesus Cristo, somos espiritualmente ressuscitados com Ele e reconciliados com Deus. Veja no versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, por causa justamente do pecado. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Amém? Então, a graça de Deus veio para nos justificar pelo sangue de Jesus. Então, essa ressurreição, ela é uma nova vida em Cristo. Paulo fala aqui em Romanos 6, no verso 4. E aí que eu vou explicar isso na prática, olha. De sorte, aliás, o próprio versículo já fala, né? De sorte que fomos sepultados com ele, sepultados a velha criatura, aquela que estava condenada pelo pecado, pelo batismo na morte. Ou seja, fazendo uma menção à morte de Cristo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, também em novidade de vida. Então, de uma forma bem simbólica, é o que o batismo nas águas simboliza. Quando a pessoa vai se batizar nas águas, ela vai se batizar pelo quê? Voltamos aqui a falar, o batismo não salva, o batismo acompanha a salvação. Porque a salvação é pela graça no sangue de Jesus. A pessoa, então, crê nessa graça, crê no sacrifício de Jesus, crê na remissão do seu sangue, e porque ela crê, então ela decide se batizar. E ali, na verdade, ela está consumando, ela está crendo com o seu coração e confessando com a sua boca. Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, é o Salvador da vida dela, que ela precisa de Jesus. E naquele ato simbólico do batismo, ela ali afoga, no sentido de sepultamento, e ela é levantada, emergida da água, no sentido de ressuscitação. Ou aquela vida que ela é afogada, a velha criatura, aquela que emerge é a nova criatura, a nova vida. Como Paulo fala aqui, né, que também nós andemos em novidade de vida. Amém? Então, essa nova vida, ela se vive, ou ela é vivida pela fé, vencendo o pecado e a nossa própria vontade, a nossa carne, todos os dias da nossa vida. Como diz Colossenses capítulo 2, vamos para lá, por favor. Colossenses, vamos aqui, Colossenses, capítulo 2. Está escrito assim, versículos 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, uma confirmação do que vimos em Romanos 6,4. Nele também, aqui ele vai usar a palavra, que a gente precisa aqui para o entendimento. Nele também ressuscitastes pela fé, é algo espiritual, no poder de Deus, que vai além ali daquele ato, né, do batismo em si. Ali é um ato físico, simbólico, mas Paulo está falando do que acontece no espiritual. Então, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Ressuscitou dos mortos. Então, da mesma forma, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscita pela fé no momento do batismo. O ato simbólico, físico, que representa algo sobrenatural, espiritual. No 13 ele diz, e quando vós estáveis mortos no pecado, Romanos 5,12, por causa do pecado de Adão, e na incircuncisão da vossa carne, a velha criatura, vos vivificou juntamente com ele. Esse vivificou deu vida, renovou a vida, mesmo que ressuscitar, perdoando-vos todas as ofensas, pecados também. Ok? Então, assim é o que acontece, ou isso, no caso, é o que acontece quando a pessoa ela entrega a vida dela para Jesus.
Então, aquela morte espiritual que havia sobre a vida dela é removida. É porque ela ressuscita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E como Paulo diz em Romanos 6,4, para que a gente possa viver, andar, quando ele fala andar, é viver em novidade de vida. Aqui é o grande ponto que eu quero me concentrar com vocês agora. Que, infelizmente, não é o que vemos na vida de muitas pessoas. E a grande maioria não tem buscado verdadeiramente aquilo que essa nova vida deveria estar buscando. A nova vida, Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 2, que o velho homem é natural, o novo homem é espiritual. 1 Coríntios 15 também ele fala sobre isso. Aliás, em 1 Coríntios 15 ele fala sobre o corpo, né? Nós já até tratamos sobre isso na mensagem passada. Mas em 1 Coríntios 2 ele fala sobre isso. Então, infelizmente, a maioria das pessoas que deveriam ser espirituais estão buscando as coisas carnais desse mundo. E não estão buscando aquilo que é espiritual. Ou seja, se nós somos uma nova criatura, deveríamos estar buscando as coisas de Deus. Como, por exemplo, aqui em Colossenses 3, versos 1 e 2, olha o que ele diz. Portanto, se já ressuscitaste, mais uma vez, ele está falando da ressurreição espiritual com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas que são de cima, do alto, de Deus, espirituais. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, hoje nós vivemos um tempo onde cada vez mais as pessoas estão buscando as coisas daqui, e não é que sejam erradas, porém estão se esquecendo das espirituais. Existem coisas aqui que são ilícitas, mas existem coisas aqui que são lícitas, mas que também não convêm. Amém, irmãos? Inclusive na questão de prioridade. O que eu devo priorizar? A Bíblia está me dizendo que eu preciso buscar e pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Inclusive, eu vou buscar conforme eu penso, né? Então, na verdade, o Evangelho, quando a pessoa ela nasce de novo, Jesus ele disse o quê? Nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é bem claro ali, mas a água nem todos compreendem. Porque ali não fala da água do batismo em si, fala de uma água espiritual, aquela mesma que Jesus ele disse na parábola da videira, né? Na verdade, na pregação dele sobre a videira, dele ser a videira, inclusive nós vamos chegar lá também, que Jesus ele fala que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, ele chama a palavra dele dessa água. Então, nascer da água é nascer da palavra. Então, na verdade, a pessoa, ela vive através da direção que o Espírito Santo dá, conforme a palavra de Deus. Então, essa pessoa, na verdade, que busca as coisas da carne, que busca as coisas que são da terra, não se preocupa com aquilo que é espiritual, então essas pessoas, na verdade, não estão vivendo em novidade de vida, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, elas passaram pelo batismo, mas não nasceram de novo. É triste a gente falar isso, mas isso, infelizmente, acontece. Ou a pessoa, ela até estava decidida no momento ali do batismo, mas ela se deixou levar e ela recuou no processo, ela parou no processo, né? Ou ela se conformou e achou que era só aquilo dali, e não é. Nós precisamos realmente andar em novidade de vida, praticar, exercitar, na verdade, a nova vida em Cristo, que é vivida através, né, de escolhas que são baseadas na palavra, na direção do Espírito, né, conforme a vontade de Deus. Então, na verdade, essas pessoas que vivem através das coisas da carne, buscando as coisas da carne, se preocupando somente com as coisas desse mundo, essas pessoas estão voltando àquele estado de morte espiritual que tinham lá atrás, antes de Cristo. Isso é
muito triste, né, irmãos? Então, Jesus, por exemplo, em Apocalipse, ele mostra que algumas igrejas tinham pessoas mortas espiritualmente dentro delas, tá? Jesus, por exemplo, ele diz que existiam pessoas mornas. Para cada igreja ele vai falar de uma forma, né? Pessoas mornas, como a igreja lá de Laodiceia, sem o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, seguindo doutrinas hereges, né? Como algumas outras igrejas, ele fala sobre 2 igrejas aqui, e se prostituindo com Jezabel, né? Ele fala de que estavam em sinagogas de Satanás, e Jesus ele fala, ele explicita ali, na verdade, que eram pessoas que eram mortas espiritualmente, estavam mortas espiritualmente. É porque uma pessoa, por exemplo, que vive no pecado, essa pessoa está morta, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então a pessoa volta, na verdade, àquele estado que ela estava anteriormente. E eu não quero dizer aqui com vocês que a pessoa ela perdeu a salvação ou está perdendo a salvação. Eu digo para vocês que essa pessoa está num estado de morte espiritual que pode levar ela a perder a sua salvação. Tá certo? Eu falo assim desse jeito porque eu acredito que a pessoa não fica nesse negócio, perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação. Não, é o estado. Ou ela está em estado de vida ou está no estado de morte. Esse é o grande ponto. A questão da salvação realmente vai se consumar quando a pessoa, Jesus, vir buscar ou a pessoa partir, né? Então, essa é a diferenciação que eu quero fazer aqui, tá? Então, mas a uma dessas igrejas, especificamente a igreja de Sardes, Jesus, ele é mais específico, ele é mais explícito. E vamos para lá então, Apocalipse 3, porque ele vai falar justamente sobre isso. Vejam comigo aqui em Apocalipse 3, o que Jesus fala na igreja de Sardes. Ele diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Então, tinha nome de quem vivia, mas estava morto. Jesus fala da condição espiritual. Por isso nós estamos falando, morte espiritual, ressurreição espiritual. A pessoa ressuscitou espiritualmente, mas ela pode morrer espiritualmente. Ela nasce morta espiritualmente, ela pode ressuscitar espiritualmente em Cristo, mas ela pode morrer espiritualmente depois de ter ressuscitado. Então, nós estamos falando de estado, como está a pessoa, né? Então, ele fala aqui de uma igreja que estava morta, tá? Não eram todos. Jesus ele vai deixar isso bem explicado aqui, né? No versículo 2, por exemplo, ele vai dizer: "Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." No versículo 4, ele vai dizer que havia algumas ali que não tinham contaminado as suas vestiduras. Mas eu posso dizer para vocês, a maior parte daquela igreja estava morta espiritualmente, até pela maneira que Jesus ele trata aqui. Então Jesus ele fala para ser vigilante, né? Ser vigilante é num estado de você estar em alerta. A morte espiritual é a pessoa também, a Bíblia vai tratar como um sono espiritual. Então, a pessoa está de olhos fechados, ela está na cegueira desse mundo, né? Na cegueira do seu mau entendimento, da sua má compreensão. Ela não entendeu o que é ser crente, ela não entendeu o que é realmente ser alguém hoje para andar em novidade de vida. É uma pessoa que muitas vezes ainda prefere o pecado, prefere as coisas erradas. Essa pessoa ela está cega espiritualmente, né? Então essa pessoa ela vai vigiar o quê? Se ela está dormindo de olhos fechados, não tem como vigiar. Por isso, quando Jesus ele fala que ser vigilante é aquele desperta tu que dormes, né? A mesma coisa aqui. E ele fala: confirma o restante que está para morrer. Ó, confirma essas pessoas, leva essas pessoas à vida, a andar em novidade de vida. Não deixa elas morrerem. É interessante que Jesus fala que é o anjo da igreja, ao pastor. Né? O pastor não pode estar morto espiritualmente, senão a igreja vai estar morta espiritualmente. Pode até se salvar alguns, como é o caso aqui. E Jesus fala especificamente para aquele líder. É importante nós salientarmos aqui a consideração que você tem que ter com o pastor da igreja, que muitas vezes quer levar a igreja a ter essa vida, viver essa vida, e as pessoas não querem. Mas quem presta conta é o anjo da igreja. Lógico, não só ele,
cada um aqui vai ser realmente cobrado individualmente. Mas o pastor, além da sua própria alma, ele vai também dar conta daquelas outras pessoas, daquelas outras almas. Então é muito sério isso, né? Como a gente muitas vezes vê o pastor na igreja, às vezes a dedicação, o esforço que o pastor tem de levar essa igreja a viver a vida em Cristo. E muitas pessoas desprezam isso, não aceitam, acham que o pastor está de perseguição, coisas desse tipo, né? Muitas pessoas até mesmo saem daquela igreja onde ali o pastor está tentando levar aquelas pessoas à vida e vai para uma igreja morta espiritualmente. Muitas vezes uma igreja até avivada no sentido de eventos, de coisas, de festas, de movimentos. Mas movimento não significa vida. Guarda isso no teu coração. Movimentos não significa vida. A vida de uma igreja está em a igreja fazer a vontade de Deus. É o andar em novidade de vida. São os crentes que nasceram da água e do Espírito, que vivem sob a direção do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo e na direção da palavra de Deus, que é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, Jesus ele fala, não acheis tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, entenda que uma pessoa que ela tem nome de que vive está morta pode ser uma pessoa com status. É o que eu acabei de falar aqui com composição. Uma igreja que está aí na moda, é a igreja, de repente, falada, a igreja que tem lá as coisas que as pessoas gostam, a igreja do oba-oba, nome de que vive. Mas os olhos do Senhor, é isso que você tem que se preocupar, é com os olhos de Deus. Como é que Deus está vendo aquela igreja? Ela pode ser uma igreja bem falada, pode ser uma igreja de status, pode ser uma igreja da moda, mas os olhos do Senhor? Os olhos do Senhor a condenaram. Os olhos do Senhor veem uma igreja morta, porque a morte nem sempre está visível externamente, mas ela se concentra no interior da igreja, naquilo que a igreja realmente tem, né, de essência. E, na verdade, se faltar Cristo, se faltar a verdade da palavra, faltou tudo. Então, Jesus está dizendo, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Poderia ser perfeita diante dos homens. Para os homens, oh, que igreja boa, que igreja maravilhosa. Eu vou lá, eu saio alegre, aquilo faz bem ao meu ego, aquilo me enterte, aquelas coisas lá. Mas não eram perfeitas diante de Deus, né? Então, não adianta estarmos vivos de aparência e mortos por dentro, né? É uma coisa que mata muito e tem matado a igreja hoje, é a relativização do pecado, né? O pecado está sendo relativizado, está entrando dentro da igreja. Não é bem assim, isso aqui pode. Irmãos, a porta que passa o boi, passa a boiada. Se uma heresia entrar, as outras vão entrar também. Se um pecado entrar, os outros vão entrar também. Então, a tolerância que está se dando hoje ao pecado, né, a maneira como as pessoas se vestem, as pessoas falam, como as pessoas se comportam, tudo isso que está sendo banalizado na casa de Deus, a igreja que Paulo fala que é a coluna e a firmeza da verdade, né? A igreja deve ser o exemplo para a sociedade, a igreja deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Tudo isso que é negligenciado pela igreja está matando a igreja espiritualmente. As pessoas não estão se dando conta disso, mas a vida de Cristo não é vista ali. O evangelho transformador que traz a vida não está sendo visto ali. Então, infelizmente, é algo que tem acontecido no nosso meio. Os movimentos neopentecostais, né, estão matando muita gente. Inclusive, como eu falei para vocês, que movimento não significa vida. Então, esses movimentos neopentecostais que são feitos nas igrejas para atrair pessoas, para motivar pessoas, né? A questão desses shows que são feitos, que dizem culto, não são cultos ao Senhor, porque ali é o homem que aparece, como dentro de muitas igrejas também, né? O culto é a Deus, o culto ele tem que ser cristocêntrico, a palavra tem que estar no centro e regendo todo o culto. E o que nós temos visto são promoções de pessoas, são coisas feitas para agradar a pessoas, para granjear tão somente pessoas a qualquer custo, para promover, como nós sabemos, a teologia da prosperidade, granjeando pessoas gananciosas, pessoas que, na verdade,
tem ali no evangelho tão somente uma desculpa para poder, ou um interesse, né, maior por trás daquilo que elas dizem ser o evangelho, mas na verdade elas querem que Deus venha fazer e acontecer na vida delas, tão somente isso. Enfim, esses movimentos, né, movimentos sem conteúdo, sem palavras, sem verdade, sem doutrina, isso não é vida. Então, esses movimentos neopentecostais estão matando muita gente. Eu falo para você aqui sem medo de falar, mas se você faz parte de uma igreja neopentecostal, ore a Deus, procure uma igreja séria, procure uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra verdadeiramente, uma igreja comprometida com o evangelho. Existem igrejas assim, amém, irmãos? Mas existem também muitas igrejas que, como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, está na mídia aí, mas está morta espiritualmente aos olhos de Deus. As obras são imperfeitas. No versículo 3 aqui, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, o Senhor, ele diz aqui, a exortação que ele dá é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que nós temos ouvido da palavra de Deus, né? Lembra da palavra, do que você aprendeu, guarda isso. Guarda para o quê? Para você colocar em prática, para você justamente andar, viver em novidade de vida. As pessoas hoje, até dentro de uma igreja séria bíblica, elas ouvem a palavra, elas ouvem a verdade, mas elas saem dali para andar como se fosse qualquer pessoa, como viviam antes de Cristo, como um mundano, como um ímpio, né? E isso a pessoa não está se lembrando do que recebeu na igreja. Muitos hoje saem da igreja, elas não lembram mais da palavra que elas receberam no culto. É assim um absurdo que nós estamos vendo hoje. Estamos vivendo realmente um tempo de grande apostasia, né? Então, Jesus, por exemplo, ele disse em João 11, 26, que onde começamos falando sobre Jesus ser a ressurreição e a vida na mensagem passada, Jesus ele diz que aquele que crê e vive em mim nunca morrerá. Ora, se a pessoa está morta espiritualmente, nesse estado de morte espiritualmente, essa pessoa não está crendo e vivendo em Cristo, verdadeiramente. Ela pode bater no peito, dizer que é de Cristo, que está numa igreja, que faz isso, que faz aquilo, tem nome de que vive, mas está morto. A verdade é que se eu creio e vivo em Cristo, eu tenho vida, eu nunca vou morrer. É o que Jesus falou: seja todo homem mentiroso, como muitos são, e fingem, muitas vezes para os outros, são hipócritas, às vezes tentam eles mesmos se enganarem, achando que são o que não são, ao invés de serem sinceros, porque quando Jesus ele diz no 3 aqui, ele fala sobre arrependimento, o que permeia o arrependimento é a sinceridade. Eu reconheço que eu estou errando. Eu estou errando o alvo, eu não estou me comportando como uma nova criatura, eu não estou me comportando como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Então, isso gera o arrependimento. O arrependimento, depois que a pessoa ela é sincera, ela reconhece, ela confessa, ela muda. São essas 4 coisas. Ela é sincera, ela reconhece, ela confessa e ela muda. E ali há uma transformação, há um antes e um depois. Você não vê mais depois na vida das pessoas. As roupas continuam as mesmas. O jeito de falar continua o mesmo. A maneira de enganar continua a mesma. A mentira continua a mesma. Você não vê mudança, não vê transformação. Isso não é evangelho. Isso é morte, isso não é vida. E Jesus quer que a gente tenha a vida dele. Não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Amém? Então, se a pessoa realmente está nesse estado de morte espiritual, é porque ela não está crendo e nem vivendo em Cristo realmente, de acordo com João 11, 26. Tá bom? Depois você lê lá. Quais são os sintomas de uma pessoa morta espiritualmente? Eu falo sintoma porque eu acredito que seja uma doença espiritual. A fé dessa pessoa está doente. A fé dessa pessoa está doente. Tem muitas pessoas doentes na fé, na sua fé em Deus, tá? Eu não quero dizer com isso que a pessoa não tenha fé em Deus, não é isso, mas a fé dela está doente. E por que ela está
essa fé dela está doente, ela acaba entrando nesse estado de morte espiritual. Então, como é uma doença, nós vamos tratar aqui de sintomas. Quais são os sintomas? Né? Ou poderíamos dizer quais são as atitudes, né, de uma pessoa que está morta espiritualmente. Eu separei aqui 5 coisas. A quinta engloba as outras 4. Ela não ora, não lê a Bíblia, não serve na igreja, não tem prazer nos cultos, e a quinta, não busca as coisas espirituais, que deveriam ser todas essas outras 4. Como Colossenses 3 também nós vimos, né? Então a pessoa, na verdade, ela não faz essas coisas, são os sintomas. Agora, o que é mais preocupante, irmãos, e temos que dar atenção, um sintoma desse já pode indicar uma UTI espiritual, ou seja, a pessoa está prestes a morrer espiritualmente. Um sintoma desse. A pessoa não lê a Bíblia, não ora, a pessoa não busca a Deus nos cultos, a pessoa não tem prazer, né? Não quer se envolver nos serviços da igreja. Irmãos, isso é um sintoma de que a pessoa pode estar prestes a morrer a qualquer momento. Por isso que a gente chama da UTI espiritual. Bom, então essa ressurreição espiritual, a nova vida, se vive na prática. É que eu vou falar de fé justamente, porque a morte espiritual é a fé doente da pessoa. A fé realmente bíblica é uma fé não de teoria, mas uma fé prática. A fé sem obras é morta. A fé teórica é morta, gera morte. Agora, a fé que realmente tem obras, ou seja, tem atitudes de alguém que crê e vive em Cristo, essa fé, ela traz vida, né? Aqui, Gálatas 2, vamos para Gálatas 2, que inclusive é o último versículo, nós vamos ver isso, Paulo falando, ó. Olha o que Paulo fala aqui, Gálatas 2, ó. Ele vai dizer assim, ó, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa primeira parte para a gente entender. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, significa o quê? A minha velha criatura está sacrificada com Cristo. Eu sacrifico a minha vontade todos os dias, a minha carne, os meus prazeres pecaminosos. Porque apesar deles terem sido sepultados, irmãos, eles continuam. A questão deles ganharem vida ou permanecerem mortos, cabe a gente. São as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas preferências e as nossas atitudes. Então ele fala, já está crucificado com Cristo. O meu velho, a minha vontade, a minha carne, minha velha criatura, meu eu. Aí, e vivo não mais eu, o meu eu não vive mais. Mas Cristo vive em mim. João 11, 26. Aquele que crê e vive em mim nunca morrerá. Então, Cristo vive em mim. E a vida, olha o que Paulo fala agora na continuação, e a vida que agora vivo na carne, ou seja, nesse corpo terreno, nesse mundo ainda, vivo-a na fé. Essa fé viva. Por isso que ele fala de vida, eu vivo-a, vivo, ele vive, ele anda, as atitudes dele, essa fé tem obras, tem atitudes. Eu vivo na fé do Filho de Deus, aí por gratidão, reconhecimento, entendimento espiritual que as pessoas deveriam ter, ele completa o qual me amou, olha aí, e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, ninguém pode viver Cristo de palavras. Nós vamos viver Cristo na fé. E a fé sem obras é morta. Então, com atitudes é que mostramos Cristo, que revelamos Cristo. Seja nas nossas escolhas, se vamos orar ou não, se vamos ler a palavra ou não, se vamos ter prazer nos cultos ou não, se vamos buscar as coisas espirituais ou não.
Amém? E é isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Não tem outra receita, outra maneira. É o que Jesus falou lá para a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido. É a palavra. A palavra vai reger a minha vida. A palavra diz que eu tenho que orar. A palavra diz que eu tenho que ler a Bíblia. A palavra diz que eu tenho que servir na igreja. Que eu tenho que ser um crente ativo na minha congregação. A Bíblia vai falar que eu tenho que ter prazer nos cultos. E a Bíblia vai dizer, como nós vimos aqui, que eu tenho que buscar as coisas espirituais. Eu sou espiritual. Amém? Então, é assim que se vive Cristo. E como Paulo fala aqui, o qual me amou e se entregou por mim. A si mesmo por mim. E isso significa dizer, irmãos, que a nossa vida não é mais nossa, mas pertence àquele que nos amou. Amém? Ele entregou a vida dele para nos salvar. E nós devemos entregar nossa vida para viver essa vida que ele trouxe para a gente. Simples assim. Amém, irmãos? Então, viva essa nova vida que Jesus te deu para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. É por essa poderosa palavra que você seja, que a tua vida seja verdadeiramente para o louvor do Senhor. Seja uma pessoa de oração, estudiosa da palavra, tenha prazer nos cultos, busque a Deus, busque servir ao Senhor na sua congregação, busque as coisas espirituais, tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, deixe o seu like, faça o seu comentário, tire suas dúvidas nos comentários também, que eu vou estar respondendo, e compartilhe. Vamos ganhar almas para o Senhor.